Delegada Adriana Accorsi zomba de Nicolas Ferreira e recebe resposta. Acaba com a deputada esquerda. As luzes do estúdio diminuíram, criando um ambiente de expectativa que fez o coração de cada espectador acelerar. O silêncio era quase palpável, enquanto a câmera principal deslizava suavemente pelo cenário, revelando duas cadeiras posicionadas estrategicamente, uma de frente para a outra. Entre elas, apenas uma pequena mesa com 2 copos d'água. Não havia espaço para escape. Não, havia lugar para se esconder neste confronto que prometia entrar para a história do debate político brasileiro. O apresentador, com sua voz grave e cuidadosamente modulada, quebrou o silêncio. Boa noite, Brasil. O que vocês estão prestes a assistir não é apenas mais um debate. É o encontro de duas das mais poderosas vozes do Congresso Nacional, representando visões diametralmente opostas sobre o futuro do nosso país. A câmera focou na porta lateral direita, por onde entrou a delegada Adriana Accorsi, caminhando com a postura firme e o olhar determinado que a tornou conhecida, tanto nas delegacias quanto no parlamento. Vestida com um blazer vermelho impecável, ela carregava consigo não apenas uma pasta de documentos, mas o peso de uma carreira construída na segurança pública e na defesa de pautas progressistas. Seus apoiadores na plateia aplaudiram entusiasticamente enquanto ela tomava seu lugar, organizando seus papéis com meticulosa precisão, como quem prepara uma operação policial. Pela porta oposta, entrou Nicolas Ferreira. O jovem deputado caminhava, com a confiança de quem, apesar da idade, já havia enfrentado inúmeras batalhas ideológicas nos corredores do poder e nas redes sociais. Vestindo um terno azul escuro, ele carregava apenas um pequeno caderno de anotações e um tablet. Seus apoiadores também se manifestaram com vigor, criando uma clara divisão na plateia que espelhava a polarização do país. Nicolas cumprimentou educadamente o mediador e sua oponente antes de sentar-se, mantendo um semblante sereno que contrastava com a intensidade do momento. Esta noite, continuou o apresentador, discutiremos os temas mais urgentes da agenda nacional: segurança pública, educação, economia e os valores que devem nortear nossa sociedade. Nossos convidados terão 3 minutos para cada resposta, com direito a réplica e tréplica. Peço ao público que respeite ambos os participantes, independentemente de suas convicções pessoais. A tensão era visível. Não era apenas mais um debate político. Era um confronto entre cosmovisões incompatíveis, entre narrativas que disputavam não apenas votos, mas o próprio significado de progresso e justiça. E todos sabiam que, diferente dos embates cuidadosamente coreografados da política tradicional, este seria autêntico, visceral e potencialmente explosivo. O primeiro tema foi segurança pública, escolhido estrategicamente pelo mediador para colocar a delegada Accorsi em seu território mais confortável. Com a experiência de quem enfrentou o crime nas ruas antes de combatê-lo nas leis, ela iniciou sua exposição. A segurança pública no Brasil não se resolve com frases de efeito ou com soluções simplistas que cabem em um tweet. Ela afirmou, com o olhar diretamente fixado em seu oponente. Se resolve com investimento, com inteligência, com políticas integradas que ataquem não apenas o crime, mas suas causas sociais. Durante meus anos como delegada, aprendi que para cada criminoso preso, precisamos evitar que 10 novos surjam. E isso só se faz com oportunidades reais para a nossa juventude. A plateia aplaudiu, enquanto a câmera capturava a expressão atenta de Nicolas, que fazia anotações discretas em seu caderno. Quando chegou sua vez, muitos esperavam uma resposta inflamada, talvez até agressiva, mas o que veio surpreendeu até mesmo seus críticos mais ferrenhos. Respeito profundamente a experiência da deputada Accorsi nas forças de segurança, começou ele, com uma voz calma que contrastava com sua imagem pública de polemista. De fato, poucas pessoas nesta casa conhecem tão bem a realidade do crime quanto ela. No entanto, discordo respeitosamente de sua análise sobre causas e soluções. Ele fez uma pausa estratégica antes de continuar. O problema da nossa abordagem atual não é apenas social ou econômico, como sugere a nobre deputada. É também moral e, sim, devo dizer, espiritual.
Uma sociedade que relativiza valores fundamentais, que desvaloriza a autoridade e a família, que confunde direitos com ausência de deveres. Não pode se surpreender quando colhe os frutos amargos dessa semeadura. A resposta, equilibrada em tom, mas contundente em conteúdo, claramente irritou Adriana Accorsi, cujo rosto traiu uma momentânea perda de compostura. Na réplica, ela elevou o tom. É típico da direita recorrer a explicações metafísicas quando faltam argumentos concretos. Disparou agora com um sorriso irônico que não escondia sua irritação. Enquanto vocês falam de valores abstratos e declínio moral, pessoas reais morrem nas periferias. Pessoas que não têm o privilégio de filosofar sobre espiritualidade porque estão ocupadas demais tentando sobreviver em um sistema que as exclui sistematicamente. O ataque pessoal era evidente e a plateia reagiu com murmúrios divididos. O mediador precisou intervir para manter a ordem, lembrando as regras do debate. Quando a poeira baixou, Nicolas tinha sua chance de tréplica. Interessante como minha colega parlamentar considera valores como honestidade, responsabilidade e respeito algo metafísico ou abstrato, respondeu ele, mantendo o tom calmo que começava a contrastar cada vez mais com a postura visivelmente exaltada da delegada. Talvez seja exatamente esse tipo de pensamento que explique por que, apesar de décadas de políticas públicas baseadas exclusivamente em fatores socioeconômicos, continuamos com índices alarmantes de violência. O debate avançou para a educação, onde a temperatura continuou a subir. Adriana defendeu apaixonadamente um modelo educacional libertador, focado na construção de cidadãos críticos e conscientes de seu papel transformador. Criticou o que chamou de tentativas conservadoras de censurar o conhecimento e defendeu que a escola deveria ser um espaço de desconstrução de preconceitos históricos. Quando chegou sua vez, Nicolas lançou mão de dados estatísticos sobre o desempenho educacional brasileiro no cenário internacional. É curioso como nossos índices de alfabetização funcional são tão baixos, enquanto somos campeões em discussões sobre teoria de gênero nas escolas, observou. Talvez estejamos tão ocupados tentando desconstruir que esquecemos de construir as bases fundamentais do conhecimento. O comentário provocou risos em parte da plateia, o que claramente enfureceu Adriana. Na réplica, ela abandonou completamente a postura institucional. Típico de quem nunca pisou em uma sala de aula como educador, atacou com uma risada de escárnio. O jovem deputado adora falar sobre educação nas redes sociais, mas pelo que sei, sua experiência pedagógica limita-se a vídeos de 1 minuto no TikTok. Talvez se tivesse alguma vivência real no campo educacional, entenderia que educação vai muito além de decorar tabuadas e recitar o hino nacional. A plateia reagiu ruidosamente à provocação pessoal. Alguns aplaudiram a sinceridade da delegada, enquanto outros vaiaram o que consideraram um golpe baixo. O mediador novamente precisou intervir para restabelecer a ordem. Quando o silêncio retornou, todas as câmeras focaram em Nicolas, cuja expressão permanecia inabalável. Agradeço à deputada por exemplificar exatamente o problema que venho apontando, respondeu ele com surpreendente tranquilidade. Quando faltam argumentos, recorre-se ao ataque pessoal. Quando não se pode refutar os dados, ridiculariza-se o mensageiro. É exatamente essa abordagem que tem transformado nossas escolas em campos de batalha ideológica, enquanto nossos estudantes continuam sem saber interpretar um texto básico ou realizar operações matemáticas fundamentais. Ele fez uma pausa, calculada antes de continuar. E já que a deputada mencionou minha experiência, devo informar que antes de me eleger, dei aulas voluntárias em projetos sociais na periferia de Belo Horizonte. Projetos que ensinavam não apenas conteúdos acadêmicos, mas valores como respeito, disciplina e responsabilidade. Aqueles valores abstratos que parecem incomodar tanto certos setores. A revelação pegou Adriana de surpresa. Seu rosto corou visivelmente enquanto buscava uma resposta adequada, mas o tempo de sua intervenção havia terminado. A plateia percebeu o momento de virada no debate
e um silêncio diferente se estabeleceu. O silêncio de quem assiste a um jogo de xadrez e percebe que uma jogada decisiva acaba de ser feita. O bloco sobre economia foi igualmente tenso. Adriana defendeu um Estado forte e interventor, criticando o que chamou de neoliberalismo selvagem, que beneficia apenas o 1% mais rico. Nicholas, por sua vez, argumentou em favor de um ambiente de negócios mais livre, com menos burocracia e intervenção estatal. O confronto ideológico era evidente, mas ambos conseguiram manter o debate em um nível técnico, até que chegaram ao ponto da reforma tributária. É fácil para quem tem privilégios defender menos impostos, atacou Adriana. Mas quem realmente se beneficia são os grandes empresários e investidores, não o povo trabalhador. O deputado, com todo respeito, parece defender mais os interesses do mercado financeiro do que dos brasileiros comuns que o elegeram. Nicholas sorriu levemente antes de responder. É interessante como a deputada consegue ler meus pensamentos e intenções, uma habilidade que certamente deve ter sido útil em sua carreira policial. Mas os fatos são simples. Os países com maior liberdade econômica são também aqueles com menor desigualdade social e melhores índices de desenvolvimento humano. Não é opinião, são dados verificáveis. O debate chegou ao seu momento mais tenso, quando abordaram o tema dos valores e costumes. Adriana defendeu pautas progressistas com veemência, criticando o que chamou de moralismo hipócrita da direita conservadora. Em um momento particularmente ácido, olhou diretamente para Nicholas e disse: "O que me impressiona é ver jovens como o deputado, que deveriam representar uma nova geração, mais aberta e inclusiva, repetindo discursos conservadores do século passado. Talvez seja estratégia política para conquistar um eleitorado mais velho e tradicional, ou talvez..." Ela fez uma pausa dramática. Talvez seja apenas falta de vivência e maturidade para compreender a complexidade do mundo real, para além dos vídeos simplistas que viralizam nas redes sociais. A plateia reagiu intensamente, com parte aplaudindo a sinceridade e outra parte vaiando o que consideraram uma ofensa pessoal. O mediador precisou elevar a voz para restaurar a ordem. Quando o silêncio voltou, todas as atenções se voltaram para Nicholas. Muitos esperavam que, finalmente provocado, além do limite, ele respondesse no mesmo tom agressivo. Em vez disso, ele fechou seu caderno de anotações, tomou um gole d'água e olhou diretamente para Adriana com uma expressão serena. "Sabe, deputada", começou ele com uma voz calma, que contrastava com a tensão do ambiente. "Desde o início deste debate, a senhora tem alternado entre dois tipos de argumento. Ou questiona minhas intenções, sugerindo que defendo certas ideias por cálculo político, ou questiona minha capacidade, insinuando que sou jovem demais para compreender a complexidade dos temas que discutimos." Ele fez uma pausa calculada antes de continuar. Em nenhum momento, no entanto, a senhora se dispôs a considerar uma terceira possibilidade, que eu realmente acredito no que defendo, baseado em estudo, reflexão e, sim, em valores que considero fundamentais. A plateia estava em absoluto silêncio agora. Mesmo os mais ferrenhos apoiadores de Adriana pareciam intrigados pela resposta inesperada. A senhora mencionou que minha geração deveria ser mais aberta e inclusiva. Permita-me perguntar, aberta e inclusiva apenas com quem pensa como a senhora? Porque o que tenho observado é uma curiosa forma de inclusão que exclui sistematicamente qualquer um que ouse questionar certos dogmas ideológicos. Nicholas ajustou sua postura na cadeira antes de continuar. A senhora falou sobre complexidade do mundo real. Deixe-me contar algo sobre minha realidade. Venho de uma família simples, estudei em escola pública e cresci vendo de perto os problemas que muitos políticos só conhecem por estatísticas. E vi também como certas políticas, defendidas com as melhores intenções por pessoas como a senhora, frequentemente pioram a vida daqueles que deveriam ajudar. A câmera capturou o rosto de Adriana, que parecia cada vez mais desconfortável. A senhora mencionou moralismo hipócrita. Concordo que a hipocrisia é desprezível. Por isso mesmo questiono.
Não seria hipocrisia defender a diversidade, enquanto se trata com desdém qualquer diversidade de pensamento? Não seria hipocrisia falar em empatia, enquanto se desumaniza sistematicamente quem pensa diferente? O estúdio estava em completo silêncio. O mediador, ciente de que estava testemunhando um momento decisivo, não ousou interromper. A senhora sugeriu que minhas convicções são mera estratégia para conquistar um eleitorado mais velho e tradicional. Permita-me corrigir essa percepção. Defendo o que defendo porque acredito que uma sociedade sem valores morais sólidos, sem respeito à vida desde a concepção, sem valorização da família como núcleo fundamental, sem reconhecimento da importância da fé na formação do caráter, é uma sociedade fadada ao fracasso, não apenas econômico ou político, mas humano. Nicholas levantou-se de sua cadeira, algo que não estava previsto no formato do debate, e caminhou alguns passos em direção ao centro do palco, mantendo sempre o olhar fixo em sua oponente. A senhora, como delegada, certamente viu de perto as consequências do vazio moral e espiritual que aflige nossa sociedade. Viu jovens sem referências, famílias destroçadas, comunidades dominadas pelo medo e pela violência. E ainda assim defende políticas que, em nome de uma suposta liberdade, frequentemente agravam exatamente esses problemas. Nicholas fez uma pausa, olhando brevemente para a plateia, antes de retornar sua atenção para Adriana. A senhora zombou da minha idade e da minha suposta falta de experiência. Permita-me dizer que a sabedoria não é privilégio exclusivo dos anos vividos, assim como o erro não é exclusividade da juventude. A história está repleta de jovens que mudaram o mundo com suas convicções e de pessoas experientes que se aferraram a erros por puro orgulho ou comodismo. O silêncio era absoluto. Até mesmo os mais ferrenhos apoiadores de Adriana pareciam absortos nas palavras do jovem deputado. Para concluir, deputada, quero dizer que respeito sua trajetória e sua dedicação ao serviço público, mesmo discordando profundamente de suas ideias, mas peço que considere a possibilidade de que suas certezas, assim como as minhas, merecem constante revisão e reflexão. A diferença é que eu nunca pretendi ter todas as respostas. Apenas tenho convicções pelas quais estou disposto a lutar, mesmo quando isso significa enfrentar o escárnio de quem deveria promover o diálogo respeitoso que tanto prega. Com essas palavras, Nicholas retornou ao seu lugar. A plateia, que, momentos antes, estava dividida em torcidas ruidosas, agora parecia unida em um silêncio reflexivo. O mediador, visivelmente impressionado, precisou de alguns segundos para reorganizar seus pensamentos antes de dar a palavra para a réplica de Adriana. A delegada, normalmente eloquente e incisiva, parecia genuinamente desconcertada. Seu rosto alternava entre expressões de surpresa e irritação contida. Quando finalmente falou, sua voz não tinha mais a confiança de antes. O deputado tem um talento inegável para a oratória, começou ela, em uma tentativa de recuperar o controle da situação. Mas discursos bonitos não resolvem problemas concretos. Enquanto discutimos valores abstratos, pessoas reais sofrem com desigualdade, violência, preconceito. Sua voz foi diminuindo gradualmente, como se ela mesma percebesse que estava apenas repetindo argumentos já apresentados, sem responder efetivamente aos pontos levantados por Nicholas. A plateia sentiu a mudança na dinâmica, e um murmúrio começou a se espalhar pelo estúdio. Percebendo que estava perdendo o controle do debate, Adriana tentou uma última cartada. O que o deputado não percebe, em sua visão simplista do mundo, é que a complexidade das questões sociais exige mais do que respostas prontas baseadas em livros religiosos ou tradições ultrapassadas. O mundo evoluiu, deputado, e nossa política precisa evoluir também. Era sua tentativa final de enquadrar Nicholas como um retrógrado desconectado da realidade contemporânea. Mas quando o jovem deputado teve sua chance de tréplica, ele sorriu de uma forma que imediatamente capturou a atenção de todos. Evolução é uma palavra interessante, deputada, começou ele. Pressupõe movimento em direção a algo melhor. Pergunto-me, em que sentido nossas famílias estão mais fortes hoje?
Em que sentido nossas crianças estão mais seguras? Em que sentido nossas comunidades estão mais unidas? Em que sentido nossa sociedade está mais virtuosa? Ele fez uma pausa estratégica antes de continuar. A verdadeira evolução não significa abandonar valores fundamentais, mas encontrar formas melhores de vivê-los e aplicá-los aos desafios contemporâneos. O que vejo muitas vezes rotulado como progresso é, na verdade, um movimento circular que nos traz de volta a problemas que já havíamos superado, apenas com uma nova roupagem. A câmera capturou a expressão de Adriana, que parecia cada vez mais desconfortável, como quem percebe que caiu em uma armadilha ao subestimar seu oponente. A senhora mencionou livros religiosos e tradições ultrapassadas, continuou Nicholas. É interessante como certas ideias são descartadas não por serem falsas, mas simplesmente por serem antigas, como se a verdade tivesse prazo de validade. Algumas das maiores atrocidades da história foram cometidas precisamente quando sociedades decidiram que podiam reinventar completamente a moral, desconectando-se de toda a tradição e sabedoria acumulada. O mediador olhou discretamente para seu relógio, percebendo que o tempo alocado para o debate estava chegando ao fim. Temos tempo para as considerações finais, anunciou. 2 minutos para cada participante. Deputada Adriana, a senhora começa. Adriana ajustou sua postura, numa tentativa visível de recuperar a compostura. Seu discurso final foi uma síntese de suas posições progressistas, enfatizando a necessidade de um Estado atuante na redução de desigualdades e na promoção de direitos. Evitou novos ataques pessoais, mas também não conseguiu trazer argumentos novos que respondessem às questões levantadas por Nicholas. Quando chegou a vez do jovem deputado, ele surpreendeu mais uma vez. Em vez de usar seu tempo para reforçar suas posições ou atacar as da adversária, ele adotou um tom quase conciliatório. Brasil, estamos vivendo tempos de profunda divisão, começou ele. Divisão que frequentemente nos impede de enxergar o que deveria ser óbvio, que apesar de nossas diferenças ideológicas, todos queremos um país melhor, mais justo, mais próspero. A divergência está no caminho para chegar lá. Ele olhou diretamente para Adriana ao continuar. Respeito à trajetória da deputada Adriana e sua dedicação à segurança pública. Discordamos em quase tudo, é verdade, mas nunca duvidei de suas intenções. E é exatamente por respeitar suas convicções que acredito no debate honesto e frontal de ideias, sem concessões retóricas, sem meias-verdades. Voltando-se para a câmera, Nicholas concluiu. A você que nos assiste, minha mensagem é simples. Não terceirize seu pensamento. Não aceite rótulos fáceis. Questione narrativas prontas, venham elas da direita ou da esquerda. Busque a verdade, mesmo quando ela for incômoda ou impopular. Porque uma democracia saudável não se faz com cidadãos que apenas repetem slogans, mas com pessoas que pensam por si mesmas, que defendem suas convicções com coragem e, acima de tudo, que respeitam genuinamente aqueles que pensam diferente. Não com condescendência, mas com a humildade de quem sabe que ninguém tem o monopólio da verdade ou da virtude. O impacto de suas palavras foi imediato e palpável. A plateia, que começara a noite claramente dividida, aplaudiu de pé. Não apenas os apoiadores de Nicholas, mas também muitos que haviam chegado como críticos. O mediador precisou esperar quase 1 minuto para que os aplausos diminuíssem, o suficiente para que suas palavras de encerramento pudessem ser ouvidas. Nos bastidores, longe das câmeras, Adriana aproximou-se de Nicholas enquanto a equipe técnica recolhia os microfones. Você é muito melhor nisso do que eu esperava, admitiu ela com um misto de irritação e respeito relutante. Não se trata de ser melhor ou pior, deputada, respondeu Nicholas, estendendo a mão para um cumprimento cordial. Se trata de acreditar genuinamente no que se defende. Quando não é apenas retórica, as palavras têm um peso diferente. Adriana hesitou por um momento antes de aceitar o cumprimento. Ainda acho que você está profundamente equivocado em quase tudo, disse ela, com um leve sorriso irônico. E eu penso o mesmo sobre a senhora, respondeu Nicholas, também sorrindo. Mas pelo menos concordamos em uma coisa.
O Brasil merece um debate honesto, não apenas encenações políticas. Quando as imagens do debate foram ao ar, o impacto foi imediato. Nas redes sociais, mesmo veículos de comunicação tradicionalmente críticos a Nicolas foram obrigados a reconhecer sua postura surpreendentemente madura e articulada. Comentaristas políticos que haviam previsto que a experiente delegada massacraria o jovem deputado agora se desdobravam em análises sobre como ele havia conseguido reverter completamente o jogo. Uma semana depois, pesquisas de opinião mostravam um fenômeno curioso. Embora a maioria das pessoas continuasse alinhada às suas convicções políticas originais, havia um respeito novo por Nicolas mesmo entre aqueles que discordavam de suas posições. Não era uma mudança ideológica, mas uma percepção de que, por trás das caricaturas políticas frequentemente apresentadas na mídia, havia um jovem político com convicções autênticas e capacidade de defendê-las com inteligência e dignidade. Para Adriana, o debate representou um momento de reflexão. Em uma entrevista posterior, admitiu que havia subestimado seu adversário e que, independentemente das divergências ideológicas, o nível do debate político precisava ser elevado no país. Para Nicolas, foi a consolidação de uma imagem pública que transcendia as simplificações ideológicas. A de alguém que, independentemente da idade ou da orientação política, merecia ser ouvido com seriedade. O vídeo do debate, especialmente o momento da resposta final de Nicolas, tornou-se um fenômeno viral, ultrapassando as fronteiras da polarização política tradicional. Não era apenas mais um confronto entre direita e esquerda, conservadores e progressistas, era um poderoso lembrete de que, no centro do turbilhão político, ainda existia espaço para o debate respeitoso de ideias e para a defesa apaixonada, mas civilizada, de convicções sinceras. E talvez refletiram muitos dos que assistiram, fosse exatamente disso que o Brasil mais precisava naquele momento. Não de mais um espetáculo de hostilidade e desqualificação, mas de um exemplo de como é possível discordar profundamente, sem perder a capacidade de enxergar a humanidade no adversário. Uma lição que, vinda de um dos mais jovens parlamentares do país, carregava uma ironia que não passou despercebida. Às vezes, a verdadeira maturidade política vem justamente de onde menos se espera. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.